algo que foi citado pelo próprio Mestre Jesus Cristo. Numa de suas citações, o Mestre diz: tudo o que pedirdes, crendo que já recebeu, você receberá. Já em outra ocasião, o Mestre falou: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, poderás dizer a este monte: levanta-te e vá para outro lado, e isto acontecerá, e nada vos será impossível. A grande pergunta é: o que Jesus Cristo estava tentando nos ensinar? Quando analisamos profundamente os conhecimentos do Mestre, logo compreendemos que o mundo em que vivemos é passível de alterações através do poder de Deus dentro de nós. Estou me referindo a milagres sobrenaturais que podem ser operados através do homem, quando este está em sincronia com o Criador, pois sabemos que somos pequenos deuses. Logicamente, os seres trevosos possuem inveja do homem, visto que somos a imagem e semelhança do Criador. Eles sabem o verdadeiro potencial que temos de transformar o mundo em um lugar melhor, um local de repleta paz e harmonia com Deus. É por isso que as trevas perseguem os iluminados, espalham discórdias pelo mundo, usam nossos governantes. Tudo isto para que estes jamais percebam a sua divindade interior. E quando alguém consegue perceber a sua essência, a sua divindade interna, que nada mais é que uma simbiose do homem com o Criador, as trevas fazem de tudo para os atrapalhar, a fim de desviarem do caminho certo. Quanto aos documentos sagrados, as trevas distorcem os ensinamentos dados à humanidade. Prova disto foi a vida do Mestre Jesus Cristo, que era a manifestação plena de Deus em carne humana. E assim, tudo o que foi ensinado pelo Mestre passou por uma revisão da grande elite, a fim de distorcer a palavra de Deus. Tais como a revelação de Jesus Cristo, que era o próprio Pai, que agora manifestava-se na terra. Jesus era chamado de Filho por estar em um corpo humano criado. No entanto, os apóstolos sabiam quem de fato era aquele homem que operava maravilhas e grandes milagres. Satanás sempre quis cegar a humanidade dos verdadeiros ensinamentos. Prova disto vemos acontecer no Concílio de Nicéia, no ano 325 depois de Cristo, onde mudaram o verdadeiro batismo, que era feito pelos apóstolos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim adulteraram as Escrituras Sagradas, substituindo o nome de Jesus Cristo para os títulos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, de modo que quando o batismo é efetuado, o nome de Deus não seja invocado. Estes cauterizaram a mente humana para crer de maneira errônea, a nunca perceber que de fato exista somente um único Deus, Criador de todas as coisas, e que se fez carne entre os humanos. Satanás tem denegrido a mente humana, introduzindo pensamentos contrários à palavra. No entanto, sabemos que a luz sempre brilhará, não importa o que as trevas façam. Nosso adversário usa o próprio homem contra si mesmo. As Sagradas Escrituras dizem que as trevas sempre tentam diminuir a humanidade, seja através de falsos ensinamentos, pactos, contratos, implantes ou algum acordo que espiritualmente aprisionará os homens. Tudo isto a fim de desviá-los para que saiam do caminho correto. Eles atrasam a evolução da humanidade. Eles denigrem a raça humana com imoralidades, vícios, corrupções, violências, perturbações psicológicas. Eles causam amnésia espiritual nos seres humanos, pois somos a imagem e semelhança de Deus, e fazem com que o homem perca a fé, de modo a não acreditar no sobrenatural.
e assim usam o próprio homem a batalhar contra a sua própria espécie, a humanidade. É por isso que vemos tantas coisas ruins acontecendo ao longo da história. Guerras, fomes, imoralidades, corrupções e violência por toda parte. Pessoas desacreditando da existência do mundo espiritual e, consequentemente, desacreditando de Deus. O objetivo de Satanás é fazer com que o homem desacredite até mesmo de sua existência, e uma de suas artimanhas é fazer com que a humanidade esteja cética em relação aos seres, tanto do bem quanto do mal. As trevas sabem que o homem, quando está alinhado com Deus, ele pode efetuar milagres. E assim, acabar com o alimento energético que o homem produz aos seres trevosos, que é através de nossas ações desmerituosas, o pecado, ou seja, nossas ações inadequadas diante do Criador. Pois quando a humanidade está em desacordo com o Altíssimo, uma energia é produzida, seja através de nossos pensamentos, sentimentos, emoções, e assim nossa psicosfera, bem como a do planeta Terra, é inundada de energias negativas. Os seres trevosos não podem se alimentar da fonte divina, que é emanada de Deus. E assim, estes demônios não conseguem se alimentar do poder do Criador, pois são anjos caídos que se abdicaram de receber a energia divina da luz. Com isto, se alimentam das energias negativas humanas, bem como nossa energia vital, que no Oriente é chamada de Chi. É por esta razão que o mundo se apresenta no estado em que está. Muitos governantes do planeta, bem como artistas, empresários, se alinham com estes seres das trevas em troca de dinheiro, fama e poder. Afinal de contas, as trevas também precisam se alimentar. Existe um ensinamento antigo que, logicamente, foi ocultado do resto da humanidade. Um conhecimento que era restrito somente aos sábios e entendidos sobre a importância do controle de nossa mente, especificamente do controle do que pensamos. Estes conhecimentos estavam escritos em manuscritos apócrifos antigos, que por volta do ano de 1945 foram encontrados em cavernas no Egito. Saberes do próprio Mestre Jesus Cristo, escondidos em literaturas apócrifas, que certamente teriam sido retiradas das Escrituras Sagradas, a fim de que não chegassem ao conhecimento da humanidade. Estes saberes explicam sobre o poder oculto que a humanidade possui, e assim é relatado como o homem pode manifestar coisas através de seus pensamentos. Neste documento é citado que todos nós temos a capacidade de criar, da mesma forma que o nosso Criador, o Pai Celestial. Afinal de contas, somos a imagem e semelhança de Deus. E assim compreendemos que não foi à toa que o Mestre Jesus citou que o homem de fato é um pequeno Deus. No entanto, sabemos que um homem distante do Eterno não é nada, a não ser uma folha seca caída no chão. É claro que um conhecimento destes não poderia ser divulgado a qualquer pessoa, visto que a grande elite que domina o homem não tem interesse algum que a humanidade seja liberta das amarras da ignorância. Os conhecimentos sobre o poder oculto do homem diz que se dá quando este está sintonizado com o universo, ou seja, sintonizado com Deus. E quando este está em harmonia com o Eterno, este se torna um homem de milagres. Nestes registros, diziam que o homem só poderia ser salvo através do conhecimento verdadeiro que se dava de acordo com a elevação de seu nível de consciência.
Então, a pergunta que não quer calar: que elevação de consciência seria este? Sabemos que a Bíblia relata que Jesus Cristo ensinou inúmeros conhecimentos à humanidade. Um conhecimento que é baseado no amor universal e incondicional entre Deus e sua criação. As Sagradas Escrituras dizem que Deus amou o mundo de tal maneira que desceu de seu trono de glória a experimentar a vida humana e, derramando o seu sangue, deu a sua vida para salvar parte da humanidade. Pois, de fato, nem todos podem receber este sacrifício. O conhecimento citado é que o homem manifesta a sua realidade através do amor, o amor de Deus, pois a única coisa capaz de elevar a frequência vibracional do homem é o amor. Só através do amor é que a manifestação acontece, pois somente nesta vibração todas as coisas são criadas, bem como os planetas, galáxias, sistemas solares, a vida, tais como a multiplicidade e variabilidade de seres, enfim. Estes ensinamentos dados por Jesus vagarosamente começam a ser desvendados pela ciência, que logo chegará somente a uma conclusão: de que tudo o que existe é criado por Deus. Jesus ensinou física quântica à humanidade e ninguém percebeu. Hoje, através da ciência, compreendemos que todas as coisas existentes, bem como tudo o que há na imensidão do cosmos, é constituído de pura energia. E ao contrário do que pensamos, não existe nada na matéria. Esta, de fato, não possui substâncias, mas um conglomerado energético que dá forma aos átomos, moléculas, partículas e assim todas as coisas, tais como objetos, pessoas, plantas, animais, enfim. Tudo é formado de uma substância energética, ou seja, não existe de fato nada sólido, mas pura energia condensada. E esta substância, ou seja, o mundo todo, reage de acordo com a nossa observação. Ou seja, afetamos a realidade de acordo com a nossa mente. A mente humana afeta a matéria física e, consequentemente, o mundo todo. Tudo o que pensamos, falamos, sentimos ou o que fazemos gera uma onda energética no universo, uma vibração que atua em determinadas frequências. Algumas classificamos como boas ou más. E como foi dito, as más energias alimentam os seres das trevas, ao contrário das boas energias, que fazem um equilíbrio na matéria. Então, o poder que a humanidade possui seria de fato o controle de sua mente, o controle das coisas que pensamos, pois pensamentos geram sentimentos, emoções, e assim estes geram comportamentos, ações que promovem reações. Logo, tudo isto gera uma vibração que afeta o mundo todo. O homem cria a sua realidade através de uma lei universal, a lei do mentalismo, que também, por vezes, é chamada de lei da atração. Você tem o poder de mudar a sua realidade, não importa o quanto lhe pareça impossível. Seus pensamentos, palavras e principalmente seus sentimentos têm poder. Então, é importante ter os devidos cuidados com o que entra em sua mente, pois isto irá gerar pensamentos e sentimentos que irão atrair coisas da mesma frequência que está em seu íntimo. O cérebro humano que coordena esses pensamentos não sabe discernir o que é ficção e o que é realidade. Tudo isto se adentra em seu subconsciente e emana uma mensagem ao grande universo.
O universo então começa a trabalhar, a fim de que seus pensamentos se tornem realidade. Isto acontece porque somos parte de todo o cosmos, pois viemos das estrelas e tudo está interconectado, pois todos somos um. Tudo o que existe no universo possui a sua dualidade, e a mente humana também. Temos a consciência e a subconsciência, ou seja, a mente objetiva e a mente subjetiva. Para compreendermos melhor, a mente objetiva, ou seja, a nossa consciência, é esta que está em operação quando estamos em alerta, ou seja, acordado. Pode-se dizer que é a consciência, a percepção que os olhos humanos veem quando saímos pela rua, ou quando assistimos algo no celular ou na TV. Ou seja, quando observamos o mundo à nossa volta, através de nossos sentidos, esta é a consciência. Logo, temos a subconsciência, que também é chamada de mente subjetiva, ou o nosso inconsciente. É nesta região de nossa mente que os seres trevosos geralmente atuam, através de informações dadas à humanidade, para que a nossa consciência perceba, e assim tudo é lançado dentro de nosso subconsciente. Por isso, é muito importante filtrarmos o tipo de informação que chega à nossa consciência. Procure compreender melhor qual o tipo de informação que você vê e que lhe causa emoção. Esta emoção é o sinal que você está emitindo ao universo. E assim, a sua vida será afetada de acordo com os padrões de pensamentos que você possui. Não é de se admirar que, quando assistimos os noticiários da TV, bem como certos tipos de conteúdos, uma enxurrada de notícias desagradáveis está sendo passada à nossa frente. As trevas querem isso mesmo, que a sua consciência veja os males, e certamente o seu subconsciente irá lhe afetar de acordo com o que você vê. E assim, uma cadeia de eventos dentro de seu interior começa a interagir, criando-se energias negativas, energia de medo, insegurança, tristeza, culpa, violência, injustiça, imoralidade, perversão, ansiedade, enfim. Tudo isto serve para alimentar os espíritos menos evoluídos, os espíritos trevosos, demônios que trabalham dia e noite a produzir seu alimento. Hoje, a humanidade é manipulada pela grande mídia, que usa a tecnologia de maneira errônea. Cenários de destruição são orquestrados por governantes que se aliaram às trevas. Eventos subliminares são efetuados por artistas que agem segundo as obras de Satanás, bem como um grande teatro mundial, a fim de enganar os seres humanos. E assim, uma cadeia de eventos sucedem no plano físico, pois negatividade atrai mais negatividade. Tudo isto, o resultado dos padrões mentais de uma sociedade que acaba vendo o caos instaurado no planeta e acha que tudo isto é normal. Para que a sua realidade seja transformada, procure mudar os padrões de pensamentos que tem. Queres ter mais prosperidade, saúde, sorte? Esteja ciente de qual frequência de pensamentos você está operando. Que tipo de vibração você está sintonizando? Nós somos como antenas receptoras. A frequência errada atrai a energia errada. É por conta disto que surgem as doenças, muitas vezes psicossomáticas, ou seja, nós mesmos que criamos a doença, os problemas, as situações desconfortáveis, os infortúnios. Nós mesmos que atraímos a negatividade, pois o grande segredo está na forma em que pensamos.
Procure sentir aquilo que você quer em sua vida, como sendo algo que você já tem. Então, agradeça a Deus, ao universo, por estar em posse de suas bênçãos, mesmo ainda não tendo se materializado em sua vida, pois isto foi o que Jesus disse. Tudo o que pedirdes, crendo que já recebeu, você receberá. Qual a sua defesa e qual o seu recurso para lidar com as forças das trevas? Comece a cultivar pensamentos mais elevados. Não vibre na frequência do medo. Vibre sempre em alegria. Não guarde rancor. Perdoe. Não veja coisas desagradáveis. Não cultive o pensamento de tristeza. Procure vigiar seus pensamentos. Procure policiar suas palavras. Não deixe que a negatividade adentre em sua mente. Evite prejudicar o seu semelhante. Não julgue o seu próximo, pois ele é você mesmo, mas em uma outra realidade. Mude sua rotina. Procure consumir conteúdos de maior relevância e deixe os conteúdos de distração àqueles que não querem saber da verdade. Não dê ibope aos agentes da promiscuidade, violência e da falsa paz. Guarde a sua energia para as coisas mais elevadas da vida. Pratique exercícios físicos. Ore, medite, veja a natureza. Cuide de sua alimentação. Ajude alguém. E não se volte às ações, pensamentos, palavras e sentimentos de baixa vibração. Este é o maior poder que a humanidade possui. Não gerar alimentos à elite do mal. Jesus Cristo um dia falou: amai-vos uns aos outros, porque eu vos amei.